nossa, sem pecado concebida. Salve, ó Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Ó velai por nossos lares, pela infância desvalida, pelo povo brasileiro, ó Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Salve, ó Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Um domingo cheio de vida, de alegria e de paz para você, querido telespectador, querida telespectadora da nossa TV Integração. É o nosso programa Mensagem de Fé e Vida entrando no ar. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez entrar no seu lar neste momento sagrado do almoço para partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da Igreja. É muito bom estar com você novamente. Nós estamos vivendo esse tempo especial de refletirmos sobre a importância da nossa participação como cristãos na busca do bem comum. Não pode ser para nós apenas um tempo de participarmos de uma campanha eleitoral. Para nós, mais do que assistirmos aos programas eleitorais, é preciso refletirmos. Que Brasil nós queremos, Igual a campanha da televisão, Que tipo de Brasil nós queremos para nós? Que tipo de país nós queremos? Que valores nós queremos para a nossa sociedade brasileira? Isso é importante nós refletirmos, Olha, gente, participar é um direito e uma obrigação. A participação podemos assim dizer, o princípio fundamental para podermos pensar na nossa condição como bons cristãos e bons cidadãos. O cristão é chamado a ser um bom cidadão. A cristã é chamada a ser uma boa cidadã. E isso independente da sua situação, do exercício da sua profissão, Todos nós somos chamados a participar do governo da polis, a participar do governo das cidades. É o que designa o conceito de cidadania. Todos nós podemos e devemos participar. Em muitos países temos, por exemplo, plebiscitos que são feitos para que as pessoas sejam consultadas nas grandes questões. Mas no Brasil, infelizmente, nós vivemos a chamada democracia representativa, onde temos partidos que não têm uma ideologia, temos muito mais, às vezes, um esforço em manipular as consciências das pessoas do que em congregar todas as partes que constituem a sociedade na busca do bem comum. Mas é importante que reflitamos sobre a nossa missão. A Igreja, ela desde o século XIX vem se empenhando muito, na participação dos fiéis na busca de uma sociedade humana, solidária, fraterna, mais justa. Isso se deu com a chamada doutrina social da Igreja. O Papa que começou esse caminho foi o Papa Leão XIII, ainda no final do século XIX. 50 anos depois do Manifesto Comunista, que Karl Marx lançou, convocando a todos os trabalhadores para unir-se num objetivo comum que era derrubar a burguesia do poder, implantar a ditadura do proletariado, isso através da guerra, através da luta de classes.
a igreja ela veio propor um caminho diferente através da doutrina social. Primeiro vai lembrar, né, que existem classes porque existe injustiça. Existem pessoas extremamente abastadas e pessoas miseráveis porque existe injustiça, né, na distribuição dos bens. Lembra que todo cidadão, toda pessoa tem direito à propriedade privada, que essa é importante para a pessoa. Né? Todas as pessoas. Quer dizer, não é, a igreja nunca defendeu e não defende, né, isso que o capitalismo neoliberal vem colocar, né, de concentrar a riqueza toda nas mãos de um só. Não. Por exemplo, mais de 50% da riqueza do nosso Brasil está nas mãos de 8 brasileiros apenas. Não é isso que a igreja defende. Mas que cada pessoa tenha o necessário para poder viver. Que é direito, né, fundamental do ser humano, faz parte da sua dignidade, né, o ter uma casa, o ter um trabalho, né, o ser respeitado no ambiente de trabalho, o poder, né, através, né, da propriedade, né, ver respeitada a sua dignidade, conseguir montar uma poupança, né, que o ajude na ascensão social. Isso é importante demais. Veio a igreja através da doutrina social da igreja, através do primeiro documento chamado Rerum Novarum, né, dizer da importância, né, da organização das pessoas, que todos os cidadãos têm o direito à organização. A organização. Né, o Marx e Lenin, eles tinham os chamados sindicatos comunistas, né, que tinham por objetivo lutar, né, empenhar-se na luta de classes para derrubar a burguesia e implantar, né, uma sociedade comunista. A igreja veio colocar, não, tem o direito de organizar. Agora, o objetivo não é simplesmente derrubar uma classe, mas o objetivo é construir a justiça. Que haja justiça entre patrões e empregados. Que haja justiça entre aqueles que possuem nas mãos o capital, a indústria, as ferramentas, os bancos, o dinheiro, né, para com os trabalhadores. Né, que trabalhadores e empresários, ao invés de enfrentarem-se numa guerra terrível, que possam colaborar, cooperar juntos na construção de uma sociedade melhor. Então foi com a igreja na Rerum Novarum que surgiram os chamados sindicatos, né, reivindicatórios, os sindicatos que visam garantir direitos. E muitos dos direitos dos trabalhadores começaram com esses sindicatos, né? Como também muitos dos direitos dos patrões começaram com as associações e sindicatos patronais, que começaram também sob a orientação desse documento importante, né, que o Papa Leão XIII escreveu, chamado Rerum Novarum, sobre as coisas novas que vieram através da Revolução Industrial. Então, o que a igreja visou, né, com a doutrina social da igreja foi justiça. Justiça na relação entre patrões e empregados, entre os capitalistas, né, e os operários. Agora, nesse sentido, a igreja veio falar da importância do Estado, da importância de um Estado forte que funcione como árbitro, né, na relação entre patrões e empregados. Dizia que os patrões não precisam tanto do Estado, mas os empregados precisam, os operários precisam do Estado. Né, e que a função primeira do Estado é garantir justiça nessa relação. É garantir que o direito dos trabalhadores seja respeitado. Olha, gente, e esta é a função da política até hoje. É a função dos partidos, é a função dos sindicatos, garantir respeito às minorias, garantir respeito aos direitos daqueles que são mais fracos. Eu lembro de um outro documento importante, né, que é na doutrina social da igreja. É um documento que o Papa João XXIII escreveu, chamado Pacem Terris, Paz na Terra, que ele escreveu naquele período, né, na década de 70, da crise dos mísseis em Cuba.
né? Então quase que eclodiu ali uma terceira guerra mundial e uma guerra atômica. Então o Papa João XXIII escreve uma carta e envia, né, para o presidente Kennedy, envia para, né, o presidente Khrushchev, né, da União Soviética. São os dois primeiros que receberam, né, chamando ao empenho pela paz, né, falando do absurdo da guerra. E uma coisa que o Papa João XXIII falou nesse documento, chamado Paz in Terris, é que, enquanto houver, né, países opulentos convivendo ao lado de países miseráveis, não haverá paz. Enquanto no interior do país houver, né, pessoas opulentas convivendo ao lado de pessoas miseráveis sem o mínimo necessário para viver, não haverá paz definitiva. Então vem chamar a importância da cooperação dos ricos para com os pobres. Vem chamar a necessidade da cooperação, né, de países ricos para com os países pobres. Vem chamar a necessidade, né, de regiões mais ricas dentro de um país cooperarem pelo bem de regiões mais pobres. Olha, esse documento foi fundamental e ajudou no fortalecimento da Organização das Nações Unidas. Aqui no Brasil influenciou, por exemplo, né, a criação, né, das superintendências, o desenvolvimento do Nordeste, o desenvolvimento do Norte, do desenvolvimento da região Centro-Oeste, porque foi um documento que iluminou profundamente a vida da sociedade. Agora, quando a Igreja ela fala de política, ela não fala de defesa de candidatos ou de partidos, mas fala da necessidade de justiça. Um político cristão tem que ser justo. Um político cristão tem que ser honesto. Um político cristão tem que visar o bem comum, e não só o bem da sua classe, do seu grupo, do seu partido, mas o bem de toda a sociedade. Isso é fundamental. E é importante que nós cristãos também nos deixemos levar por isso, né? Pelo senso de justiça, que ilumine o nosso direito e o nosso dever de votar a escolha de pessoas que vão cooperar para a construção de um país mais justo, solidário, fraterno e humano, onde todos possam viver em harmonia, né? Onde todos possam viver em harmonia, onde todas as pessoas possam ter respeitado os seus direitos fundamentais. Vamos continuar depois refletindo um pouco mais sobre os principais princípios que devem iluminar a nossa vida como cidadãos aqui no Brasil e no mundo. Que o Senhor nos dê sabedoria neste momento novo, importante que estamos vivendo de eleições gerais em nosso Brasil. E que o Senhor, Deus da vida, pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nossa Mãe, que Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continue ligado na nossa programação. Até a próxima, se Deus quiser. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto cor de anil, guarda a nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Mulher peregrina, força feminina, a mais importante que existiu. Com justiça queres que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.